Olá, mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo sobre o livro de Daniel, sobre as profecias de Daniel, e desta feita nós vamos estar com a lição 5, do Palácio ao Pasto. É um curso que nós estamos fazendo muito bom, guia de estudo, Bíblia Fácil, onde temos aperfeiçoado o nosso conhecimento, porque sempre é bom nós conhecermos algo novo, né? Algo diferente. Então, nesta lição, o que é que nós temos? Daniel é o nome do livro que leva o seu próprio nome. Contudo, o quarto capítulo é claramente uma confissão de Nabucodonosor, escrita de forma de carta, a qual Daniel incorporou no seu livro. E através da proclamação, de uma proclamação real, ele desejava que todos os homens da terra soubessem de suas experiências com o Deus de Daniel. Isso nós vemos em Daniel, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 2. Este decreto reflete o sentimento do rei quando suas faculdades mentais foram completamente restabelecidas depois de 7 anos de insanidade. Ele, que tinha sido um orgulhoso monarca, tornou-se um humilde filho de Deus. Nessa história encontramos profundas lições espirituais e como Daniel, ou seja, como Deus manifestou a sua grande misericórdia a um rei pagão e idólatra. Aí, pessoal, nós temos nesse estudo sobre Nabucodonosor, e nós vemos então o livro de Daniel no capítulo 4, falando aí sobre este episódio. O rei, ele teve um sonho com uma árvore gigantesca que o deixou super perturbado. E para saber a interpretação do sonho, ele decretou que se levassem à sua presença todos os sábios da Babilônia. E, não obstante, ele não obteve sucesso até que chegou Daniel, um homem de Deus, um moço de Deus, o qual, na realidade, passou a interpretação do sonho. E na sua interpretação, o profeta Daniel, ele disse que a árvore era o próprio Nabucodonosor, que por conta da sua soberba e falta de compaixão, ele seria tirado de entre os homens e colocado entre os animais e comeria com eles por 7 tempos, ou seja, 7 anos ou 7 períodos bastante longos, de acordo com o que temos compreendido, de acordo com a maioria dos estudiosos. E Daniel 4,33, a sentença sobre o rei Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Daniel capítulo 4, e o versículo 33. Daniel realmente, ele foi para o deserto, viveu entre os animais. Quando Daniel interpretou o sonho, capítulo 4, versículo 24, ele disse a Nabucodonosor para que ele se arrependesse. Nabucodonosor continuaria a viver como um animal até reconhecer que o Deus Altíssimo era realmente o Deus poderoso, o Deus supremo, o Deus absoluto. E no versículo 27, Daniel aconselhou o rei que ele renunciasse aos seus pecados e maldades. 1 ano depois, quando o orgulhoso rei examinou a Babilônia, ele se gabou daquela sua grande construção, do seu progresso, da sua glória. Aí a predição de Daniel aconteceu.
Quer dizer, quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus tira aquela sentença. Não é que Deus se arrepende. Deus, na realidade, ele muda aquela situação, porque nós mudamos. Não foi Deus que mudou, nós mudamos. Mas o Nabucodonosor não deu ouvido. Seu orgulho extremo o levou realmente a viver uma vida complicadíssima. Uma vida que não foi legal para ele. E no final a sua sanidade voltou e ele glorificou a Deus como nós iremos ver aqui nesta lição. E a primeira pergunta: que declaração fez o rei Nabucodonosor a respeito de Daniel? Daniel capítulo 4 e o versículo 1. Ele exaltou as obras de Deus e reconheceu a sua soberania. O capítulo 4, ele inicia com o reconhecimento do rei Nabucodonosor acerca da soberania e domínio de Deus sobre todos os reinos da terra. Esse poderoso testemunho foi proclamado a todos os povos e línguas num edito real elaborado pelo próprio Nabucodonosor. Então vejam, não adianta, gente, não adianta você lutar contra o Deus Altíssimo, porque Deus é soberano. Deus é o todo-suficiente. Uma hora nós vamos ter que nos rendermos diante da sua soberania, diante da sua autoridade. Esse fato é uma clara demonstração de que Daniel e seus amigos, mesmo no cativeiro, influenciaram tremendamente a corte babilônica e fizeram com que o conhecimento de Deus chegasse a todos os povos. Porque, na realidade, o objetivo de Deus é que o amor dele, a misericórdia dele, a compaixão dele, a soberania dele, a soberania divina, chegue a todas as nações. Porém, as nações, as pessoas, elas se rebelam. Mas vai chegar um momento que nós temos que nos rendermos diante da presença do Deus Todo-Poderoso. O que trouxe espanto ao rei Nabucodonosor? Daniel capítulo 4, versículo 5. Os habitantes da Babilônia costumavam ver um significado em todo sonho. Possivelmente por essa razão, Deus empregou mais uma vez um sonho como um instrumento para expor seus intuitos. Deus sempre usa parábolas e figuras para transmitir as suas verdades. E os símbolos ajudam a recordar tanto a mensagem quanto a sua importância. E aí nós vemos aí que Deus deu ao rei um sonho. E ele ficou totalmente perturbado com aquele sonho. E a pergunta 3, que pessoas foram novamente chamadas para decifrarem o sonho? Nós vemos aí em Daniel capítulo 4, versículo 7, todos os sábios, todos os magos, todos os encantadores e caldeus e feiticeiros, eles foram chamados para dar a interpretação do sonho. Como no capítulo 2, aí nós vemos Daniel 4, 7, declara que eles não puderam dar ao rei a interpretação do sonho. Eles não puderam passar para o rei o que significava, o que aquilo na realidade representava. E mais uma vez provada a sua incapacidade de qualquer homem revelar os mistérios que Deus ali estava transmitindo, revelar aquele segredo, aquela simbologia. Qual foi o sonho na realidade? Ele viu uma grande árvore que ficava no meio da terra e chegava até os céus, e os seres viventes se mantinham dela. Todos os seres viventes se mantinham dela. Em sua folhagem as aves faziam morada, e debaixo dela os animais do campo,
achavam sombra, achavam descanso, achavam proteção, abrigo. Entretanto, um santo que desceu do céu cortou a árvore, deixando apenas a raiz e a parte do tronco amarrada em cadeias, permanecendo nessa situação por 7 tempos. Observem bem como foi o sonho que o rei teve. E segundo a interpretação de Daniel, o que aconteceria ao rei? Daniel capítulo 4, versículos 20 ao 22 e 25. Deus predisse no sonho que Nabucodonosor seria cortado do seu reino e passaria a viver como um animal durante 7 anos. Aí nós vemos Daniel 11, 13. Ele não se transformou em um animal, como nós vemos em alguns estudos aqui na própria internet, mas ele passaria a viver como um animal. Que declaração feita pelo rei trouxe-lhe o juízo divino. Nabucodonosor, ele havia sido exaltado, a sua glória, o seu domínio, a sua fama. Mesmo na profecia de Ezequiel, ele havia sido chamado de o Rei dos Reis, em Ezequiel 26, 7. Todavia, ainda que algumas vezes tivesse atribuído a Deus a glória do seu reino, ele permitiu que o orgulho o destruísse. O desejo de exaltação própria entrou no seu coração, dominou o seu coração. E no exato momento em que o rei se orgulhava das maravilhas da cidade de Babilônia, que ele havia construído, do poderio do seu reinado, do domínio do seu reinado, aí nós vemos aí a cidade da Babilônia que ele mesmo havia construído. Aí o que é que vai acontecer? Deus muda a história. O orgulho, o pecado do orgulho teve origem justamente lá no céu. E Deus abomina o orgulho, Deus detesta o orgulho. Foi esse mesmo sentimento de orgulho e presunção que fez com que Lúcifer fosse expulso lá das mansões celestiais. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao versículo 14. E após 7 anos de loucura, o que reconheceu o rei Nabucodonosor? Ele reconheceu a soberania de Deus. Ele reconheceu o domínio de Deus. Reconheceu que Deus é eterno. Que somente Deus, Ele é o Senhor. Que somente Deus é o dominador. Nabucodonosor reconheceu que o céu reina. Daniel capítulo 4, versículo 26. E que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens. E o dar a quem quer. Daniel capítulo 4, versículo 25. Este rei que no passado havia sido orgulhoso e tirano, tornou-se humilde, filho de Deus, sábio e compassivo. Finalmente ele aprendeu a lição de que a verdadeira grandeza consiste no reconhecimento da glória de Deus. E que Deus é verdadeiro, que Deus é soberano. O propósito de Deus era que o maior reino do mundo reconhecesse a justiça divina. E agora isso estava cumprido, agora isso estava realmente acontecendo. E Nabucodonosor, agora ele reconhecia o Deus soberano. E no final da história, da narrativa, a sua sanidade voltou e ele glorificou a Deus como foi advertido antes. Ele foi restaurado à sua posição eminente, consciente de que o Deus que faz, o Deus que domina, o Deus que faz misericórdia, que faz justiça, Ele é o autor de todas as coisas. E aí Nabucodonosor ele foi entendendo que na realidade que não tinha nenhum poder, que todo o poder pertence a Deus. Nós precisamos entender, pessoal, que Deus domina sobre todas as coisas. Enquanto Nabucodonosor pensava na sua posição, no seu orgulho, Deus tirou isso dele.
Sem Deus, o rei passou a viver como um animal. Mas quando Nabucodonosor reconheceu isso, então houve uma restauração. Isso nos ensina que nós somos dependentes de Deus e que nós precisamos, com toda a humildade, reconhecermos que sem Ele nada nós somos. Que todo o poder, que todo o domínio, que toda a glória pertence ao Senhor. E cada dia nós aprendemos lições maravilhosas, lições preciosas, porque Deus, Ele é soberano. E Nabucodonosor é punido por Deus e se transforma por um período de tempo. Alguns falam que ele se transformou em um animal, mas a Bíblia diz que ele viveu como um animal. Então vejam, é uma história triste. Não é uma história legal. E o reino, o poder, o domínio, a glória, a majestade pertence ao nosso Deus. Nós temos que reconhecer que nós somos seres humanos e que nós precisamos da glória do Senhor. Daniel 4, 29 ao 37, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz e disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas das águias, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Senhor, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, e com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono foi restaurado e a minha grandeza veio ainda a ser maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Gente, o que é que nós precisamos entender? Que precisamos olhar para Deus, reconhecer a sua grandeza, tudo o que somos, tudo o que nós fazemos, vem do Senhor. E que sem Ele nada nós poderemos fazer. Ele domina, Ele é absoluto, Ele é grande, Ele é soberano, e ele age em todos os reinos do mundo, em todos os reinos da terra. E nós precisamos entender que após o rei ser restaurado,
a sua razão e reino, declara que louva e exalta o Deus dos céus, reconhecendo que as suas obras são verdadeiras, reconhecendo que os seus caminhos são justos. Ele reconhece que Deus tem o poder de humilhar os orgulhosos. Portanto, queridos, que nesta tarde nós possamos exaltar o Deus que está nos ajudando cada dia, reconhecer que Deus, Ele é o Senhor, aceitar o seu decreto, aceitar o seu plano em nossas vidas, porque de Deus não se zomba e com Deus não se brinca. E Ele está para abençoar, Ele está para dar de volta tudo aquilo que nós perdemos. Mas o que é que nós precisamos? Precisamos entrar pelo caminho da humilhação. Precisamos humilharmos diante da potente mão de Deus. E a seu tempo, Ele nos exaltará. Que nesta tarde você possa tomar uma decisão de seguir ao Senhor, de louvar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor, e reconhecer que o poder pertence a Deus. Reconhecer que Deus abate, que Deus humilha, que Deus exalta, que Deus nos dá honra quando nós honramos o seu nome, quando nós honramos a sua obra, a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. E Daniel 4,34, mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor, levantei aos céus os meus olhos. Quando nós levantamos o nosso olhar para Deus, quando nós olhamos para cima, quando nós reconhecemos aquilo que Deus é, o Senhor, Ele vai responder a nossa oração. O Senhor, Ele vai nos abençoar com bênçãos inexplicáveis. E Ele está aqui nesta tarde para me abençoar, para te abençoar, para te dar esperança, para te dar alegria, para te dar restauração. Mas é necessário que você reconheça o domínio e a soberania do nosso Deus. E que nesta tarde você possa fazer uma decisão. Depois de ver como Deus foi paciente com este rei, até que finalmente ele o aceitasse como único e verdadeiro Deus. O que é que eu devo fazer? Eu reconheço que sou pecador e que meu coração é continuamente mau. Por isso desejo ser purificado pelo sangue de Jesus. Eu preciso reconhecer a minha condição de homem desobediente, de ser humano desobediente, e reconhecer que eu sou orgulhoso e que eu preciso de Deus, eu preciso de uma mudança. Nunca me orgulharei das coisas que Deus me permita realizar, mas sempre darei a Ele toda a glória. Tudo o que acontece conosco vem dEle. Se eu passei em um concurso, porque Ele me ajudou. Eu estudei na realidade. Eu me preparei. Mas Ele me deu a oportunidade de fazer aquele concurso. Se eu estou vivo hoje, é porque Ele continua perpetuando a minha vida. Portanto, eu devo louvá-lo. Assim como Nabucodonosor, vou usar minha influência junto aos amigos e familiares para exaltar as obras de Deus e mostrar a sua salvação. Há um propósito de Deus em nossas vidas, nós temos uma missão e nós precisamos glorificar o seu nome, fazendo a sua obra, evangelizando, ensinando, mostrando para as pessoas que há um Deus que reina, que há um Deus que vive e que há um Deus preocupado com a pessoa. A nossa missão é ensinar, é mostrar o reino de Deus, é levar o reino de Deus às pessoas. E que
o Senhor possa quebrar o nosso orgulho nesta tarde. E nós possamos entender que Ele é soberano na minha vida, soberano nos meus propósitos, e que Ele quer usar a minha vida para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado. Que nesta tarde você possa entregar a tua vida ao Senhor, e que tu possa reconhecer que somente em Deus há esperança, somente em Deus há solução para os nossos problemas, somente em Deus há solução para as nossas vidas. Portanto, eu oro neste momento, Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa todo aquele que participou desta live, todo aquele que nos acompanhou aí, Senhor, que tu possa estar ajudando. Também abençoa a minha vida, Senhor, que eu possa me esvaziar e que o Senhor possa me usar como canal para abençoar as pessoas, para abençoar vidas. Também, Senhor, abençoa estas vidas aí de uma forma toda especial. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o teu domínio, Senhor, possa invadir o meu ser, possa invadir esta vida que está me assistindo nesta tarde, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa te exaltar, mas buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Muito obrigado a todos que aí participaram. Que Deus possa ajudar a todos vocês, ok? E reconheçam a soberania de Deus.